as leis naturais são descrições de como as coisas de fato agem, ou elas são meras convenções humanas, né? Meras conveniências de cálculo nossa, como ele acabou de dizer. Se você segue aqui, vamos dizer, a famosa escola convencionalista, que estava muito, tinha muito prestígio no começo do século, representada por Pierre Duhem, por Edouard Leroy e pelo próprio Henri Poincaré, que o Bertrand Russell certamente leu. Então, isso quer dizer que todas as leis científicas realmente não passam de convenções. Convenções que nós criamos para facilitar a nossa manipulação dos dados. Mas ele ostensivamente adere a esta escola convencionalista quando ele diz muitas coisas que considerava como leis naturais não passam, na verdade, de convenções humanas. Então não tem sentido você dizer que elas são convenções humanas e que, por outro lado, são uma descrição de como as coisas realmente são ou de como elas realmente procedem. Aqui há um problema. E como o sujeito pode não perceber que há um problema? Né? Quer dizer, e mais ainda, quando ele reconhece, não, a ciência está nesse estado, mas ela pode mudar amanhã. Então, além da convencionalidade, você tem a mutabilidade, ou seja, nós não podemos dizer que essas conclusões científicas descrevem o que as coisas realmente fazem, primeiro porque elas são convencionais, segundo porque a nossa opinião pode mudar amanhã. Quer dizer, é claro que há um problema aqui, e como é que a gente não percebe um problema? Né? E se ele dissesse, olha, eu estou dando aqui uma demonstração, mas ela é altamente problemática, isso precisa ser estudado melhor, etc, etc. Não, mas ele está dando o problema como inteiramente resolvido. Não é isso? E com, vamos dizer, um senso de superioridade, assim, de quem acabou com o adversário com uma cuspida. Né? As leis humanas são ordens para que procedamos de certa maneira, mas as leis naturais são uma descrição de como as coisas de fato procedem. E, portanto, não se pode arguir que alguém lhes disse para que agissem assim. Então isso quer dizer, primeiro ele nega a existência de leis naturais estáveis e até de leis naturais objetivas. E depois apela à autoridade delas para dizer que elas valem por si e que não é necessário ninguém ter determinado que elas fossem assim. De fato, não sabemos. Tá certo? Mas o que eu sei é que não é possível as leis naturais serem ao mesmo tempo uma expressão do que as coisas realmente fazem e ser apenas uma convenção humana mutável. Isto aí não é possível. Daí prossegue ele. Porque mesmo supondo-se que houvesse, quer dizer, houvesse um legislador, estaríamos diante da pergunta, por que Deus lançou justamente essas leis naturais e não outras? Se disséssemos que ele o fez a seu próprio bel prazer, e sem qualquer razão para tal, verificaremos então que há algo que não está sujeito à lei, e deste modo se interrompe a nossa cadeia de leis naturais. Isto quer dizer, ele diz, ou o próprio Deus está sujeito à lei, tá certo? Então há algo que está acima dele, ou então ele faz as coisas a seu bel prazer, tá certo? E portanto tem algo que está fora da lei. Mas um momento, ele falou de lei, estava falando de leis naturais, leis que imperam sobre a natureza, não que imperam sobre o próprio Deus. Ele evidentemente está confundindo o que são as leis naturais, as leis que imperam sobre o cosmos criado, e o que são as leis constitutivas do próprio Deus. Por exemplo, o poder de Deus é ilimitado? Eu digo sim, ele só é limitado por uma coisa, pela contradição. Então, por exemplo, Deus não pode criar um outro Deus igual a ele. Não é isso? Então, essa é uma exigência do princípio de identidade. Então, toda a legislação interna constitutiva do próprio Deus é derivação imediata do princípio de identidade, não do princípio de causalidade. Tá certo? E ele está confundindo as coisas aqui, achando que se existem leis que imperam sobre a natureza, o próprio Deus tem que estar submetido a essas leis. Porém, se ele estivesse submetido a essas leis, ele não poderia ser exatamente o que ele é. Tá certo? Então, aí você tem novamente uma contradição, quer dizer, uma confusão entre o que é a identidade de Deus, e essa identidade evidentemente é regida por leis, pela lei da contradição, tá certo?
e as leis que imperam sobre a natureza, onde já entra causalidade, quantidade, etc, etc, etc. Por exemplo, as leis da quantidade não se aplicam a Deus. Não, a Ricorban até dizia, olha, nossa noção de quantidade é baseada no 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Mas quando você vai falar da eternidade, é outra matemática que é regida pelo 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Tá certo? Então, a noção de identidade eterna, tá certo? Ele não consegue apreender como uma coisa distinta das leis da natureza. Ele acha que ou Deus está submetido às próprias leis da natureza, tá certo? E, portanto, ele não pode ser, vamos dizer, a autoridade suprema, porque ele está também submetido às leis. Ou então, se ele decidiu algo por sua própria livre vontade, então existem coisas que não obedecem às leis. Ora, mas é evidentemente uma contradição você querer que o princípio fundador de uma série, tá certo, seja também uma consequência dessa série. Quer dizer, ou seja, você quer que a premissa de um raciocínio seja também a conclusão desse raciocínio. Então, também aqui é um erro de lógica evidente. Então, quer dizer, está na cara que ele não consegue, de maneira alguma, conceber a diferença entre a identidade de Deus e as leis da natureza. Se dissermos, como fazem os teólogos mais ortodoxos, que em todas as leis feitas por Deus ele tinha uma razão para dar tais leis em lugar de outras, sendo que a razão naturalmente seria de criar o melhor universo, embora a gente jamais pensasse nisso ao ver o mundo, se havia uma razão para as leis ministradas por Deus, então o próprio Deus estava sujeito à lei. Por conseguinte, não há nenhuma vantagem em se apresentar um Deus como um intermediário. Tá certo? Ora, a coisa mais fácil é você entender que, a partir da identidade de Deus, inúmeros universos poderiam ter sido criados. Se você define Deus como onipotente e como identidade eterna, tá certo? Então ele não pode estar sujeito a nada que restrinja essa identidade dentro do campo da sua criação. Quer dizer, a ideia de que Deus só pode criar um universo assim assado, se ele próprio estiver regido por essas leis, é autocontraditória, porque se ele está regido por essas leis, ele é um dos entes criados. E se ele é um dos entes criados, ele está limitado pelas leis da natureza, e não há nenhuma lei da natureza que determine que algum ser dentro dela possa criar um universo. Então, tudo isso é totalmente autocontraditório e profundamente boboca. Hein? Temos aí realmente uma lei exterior e anterior aos éditos divinos, e Deus não serve então ao nosso propósito, porque ele não é o legislador supremo. Então, muito bem. Vamos chamar de leis divinas aquelas que constituem o próprio Deus. Tá certo? Se você pensar assim, Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência de Deus. Então significa que a estrutura inteira da possibilidade universal está ali contida. Tá certo? De maneira inteiramente coerente, mas sem limites. Tá certo? A partir do momento que há uma criação, a criação é esta e não aquela. Quer dizer, ele criou este universo e não aquele. Então, o desenvolvimento subsequente das coisas já está limitado pelos princípios fundantes que foram impostos desde a fundação. Tá certo? E, portanto, eles não têm nada a ver com as leis constitutivas internas do próprio Deus, ou seja, com a inteligência divina, com o Logos divino ou a possibilidade universal. A coisa mais clara do mundo é que o nosso universo ele não é regido pela possibilidade universal apenas, mas por um conjunto definido e limitado, tá certo, de leis e possibilidades dentro do conjunto da possibilidade universal. Então, a noção de possibilidade universal ele nem pega. Tá certo? Então, é claro que, vamos dizer, as leis eternas, as leis do Logos divino, são coextensivas com o próprio Deus e são imutáveis. Tá certo? Mas as leis que constituem este universo não o são. Porque esse é um universo e não 2, ou 3, ou 4. Então, também existe outra coisa, quer dizer que ele diz que ou existe uma lei exterior que determina o próprio Deus,
Ou, e neste caso, Deus seria apenas um intermediário entre a lei e o mundo, tá certo? Ou então, Deus faz as coisas do jeito que quer e não há lei nenhuma e, portanto, a noção de leis universais não vale. Ora, ele usa a expressão a lei e os éditos, ou seja, as decisões de Deus. Ora, é evidente que qualquer decisão de Deus relativa a um ente que existe no tempo só pode ser tomada no tempo. Não é isso? Portanto, ela não é uma decisão eterna. A autoconstituição de Deus, evidentemente, é tida como eterna, tá certo? Mas as decisões que ele toma com relação a mim, ou a você, ou a um determinado planeta, só podem ser tomadas durante a existência temporal desses entes. É a coisa mais óbvia. Portanto, o próprio fato de ele usar duas palavras, as leis e as decisões, já deveria esclarecer para ele que as decisões não são leis. Ou que são leis, vamos dizer, de menor abrangência, ou de menor duração. Tá certo? Então, por exemplo, Deus pode, quando ele criou todas as criaturas, ele já pode ter predeterminado a duração de todas elas. Né? Mas ele não pode, o próprio Deus não poderia colocar a decisão de extinguir tal criatura desde o início. Ele não pode ter decidido isso desde o início. Ele não pode colocar essa decisão em ação. Ele não pode colocar essa lei em ação a qualquer momento. Senão, eu teria morrido antes de morrer. Quer dizer, se Deus determinou, seu fulano vai durar tantos anos, né? Pode ser Matusalém, vai durar 1120 anos, tá bem. Um dia ele vai ter que morrer. A decisão já está tomada de antemão, mas ela pode ser posta em execução no mesmo momento? Não, ela precisa esperar que Matusalém viva os 1100 e tantos anos. Tá certo? Portanto, é absurdo esperar que esta segunda decisão determine a lei, que é o que ele está fazendo. Estão percebendo? Então, outra coisa, ele não consegue conceber leis que sejam inerentes à própria natureza do sujeito considerado. Ele só concebe lei como uma força externa que se impõe a ela. Quer dizer, Deus está obrigado pelas suas leis constitutivas? Está, mas não pode estar obrigado pelas leis que ele impôs à criação natural. Porque senão ele próprio seria um ente criado. Tá certo? E isso seria automaticamente contraditório com o seu estatuto de Deus Criador. Então, nós temos um problema teológico aí? Temos, mas ele nem mesmo percebe. Se você aplicar isso, vamos dizer, a mutatis mutandis, ao ser humano, é a mesma coisa que dizer, para ser livre, o sujeito precisaria não ter nenhuma lei autoconstitutiva. É? Então ele teria que ser totalmente indeterminado. Ora, você confundir a liberdade com a indeterminação é o fim da picada, porque para eu tomar uma decisão livre eu tenho que ser alguma coisa. Portanto, eu tenho uma lei constitutiva que é minha, e quando eu ajo de acordo com a minha lei, eu estou sendo livre. Quando eu ajo de acordo com uma lei que me vem imposta de fora, eu sou escravo. Agora, ele está dizendo que para ser livre eu precisaria não ter nenhuma lei constitutiva, ou seja, eu precisaria ser um nada. Isso é uma coisa tão absurda, que, olha, se eu estivesse presente nesta conferência, eu levantar nesse momento, dizer um palavrão, e dizer, vai para casa estudar, vagabundo, tá entendendo? Porque é uma coisa tão baixo nível, tão idiota, né? Claro que houve gente que discutiu o Bertrand Russell, mas eu tenho a impressão que ninguém ousou perceber, vamos dizer, a burrice praticamente ilimitada destas linhas, desses argumentos, que são inaceitáveis na base, inaceitáveis, vamos dizer, num trabalho de ginásio. E o sujeito vem com essas coisas e impõe, as pessoas ouvem. E isso continua sendo reproduzido e lido até hoje. Tem até um site de ateístas que reproduz isso aqui como se fosse um manifesto. Ou seja, evidentemente, essas pessoas não pensam no que estão lendo, elas não leem o texto. Tá certo? Ou se leem, não são capazes de meditar sobre